Olá, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento da minha biblioteca. Hoje, dia 10 de maio, tô vendo que já tem algumas pessoas. Vou pedir já para vocês colocarem no chat o nome, falar para mim de onde vocês estão falando, né? Instituição ou cidade, e me contarem se vocês são bibliotecários, professores ou estudantes, tá bom? Para a gente conhecer vocês melhor. Eu vou fazer agora iniciar uma apresentação da minha biblioteca. Sei que muita gente já conhece, mas algumas pessoas ainda não conhecem. Eu vou falar um pouquinho bem rapidamente. E após essa apresentação, a gente já vai passar para a Ingrid, que é nossa especialista na plataforma, e vai dar aquela aula prática que alguns de vocês já até conhecem, porque já fazem treinamento com a gente. Tá bom? Vou partilhar minha tela aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a minha biblioteca, que é a maior plataforma de conteúdo do Brasil. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Então, aqui um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a Denise, sou bibliotecária aqui da minha biblioteca, faço parte, junto com a Ingrid, da equipe de sucesso do cliente, que acompanha as nossas instituições parceiras aí no uso da plataforma. A Ingrid, como eu falei, é especialista no treinamento, ela vai falar sobre a plataforma e vai dar aquela aula prática para vocês, tá bom? Mostrando todos os recursos que a gente tem. Então, falar um pouquinho aqui da minha biblioteca. Ela, além de ser uma biblioteca digital, ela é uma plataforma de conteúdo. Ela contém os livros 100% em português. A gente tem como parcerias 16 grandes editoras aqui do Brasil, 42 selos editoriais. A gente atende todas as áreas de conhecimento do ensino superior e técnico também. Tem mais de 12 mil títulos. E hoje a gente conta aí com mais de 5 milhões de leitores na plataforma. E aí a gente atende mais de 1.100 instituições de educação superior e técnica, como eu falei para vocês. Aqui alguns dos selos que são parceiros da gente, né? Algumas editoras, né? Vocês podem ver as principais: Gen, Saraiva, Grupo A, Manoli, Medbook, Cortez Editora. E aí a gente conta com pioneirismo e inovação para oferecer a melhor experiência de aprendizagem em biblioteca digital para vocês. Então, nós temos os best-sellers, os principais títulos desses selos, sempre publicados em português na nossa plataforma. Como eu falei para vocês, nós temos mais de 12 mil títulos. Eles são divididos em 7 catálogos da área de conhecimento, né? As grandes áreas principais do conhecimento aí: medicina e odonto, ciências sociais aplicadas, ciências exatas, jurídicas, letras e artes, saúde e pedagógicas. E lembrando sempre, eu gosto sempre de frisar, porque é algo muito legal da nossa plataforma, que é um acesso ilimitado e multiusuário. O que significa isso? Significa que você, estudante ou professor, pode utilizar a sua biblioteca, né, com o seu perfil e utilizar o livro que você escolheu, que o professor indicar, sem fila de acesso, sem precisar reservar o título. Então, naquela semana corrida de prova e trabalho, você vai ter o título que o professor indicou no seu perfil de usuário, tá bom? Sem precisar ir reservar livro ou ficar esperando para pegar na biblioteca emprestado. A gente realiza uma atualização do catálogo para ficar sempre um acervo mais atualizado possível. Então, a gente tem todos os meses, nós acrescentamos alguns títulos novos ou edições novas e, eventualmente, nós fazemos remoções por questões contratuais entre autor e editora ou de obras desatualizadas. Normalmente, quando entra uma edição nova, a edição anterior desatualizada, a gente retira. Toda essa movimentação do acervo é sempre informada pela nossa newsletter. Tá? Então, você bibliotecário que está aqui no treinamento, eu vou passar logo mais no chat a nossa inscrição para essa news. Se você não recebe ainda, pode se inscrever e aí você vai receber esse comunicado aqui. A carinha dele é essa. Então, a gente vai ter o que foi acrescentado no acervo, o que foi removido, as mudanças e o pacote de metadados para bibliotecários colocarem no gestor de acervo, tá bom? E aí, lembrando que grandes mudanças, principalmente de exclusão de títulos, é feita principalmente no mês de janeiro, mas sempre avisado como antecedência, como eu passei para vocês. E aí, eu vou passar para a Ingrid. Antes de passar para ela, eu vou pedir para vocês assinarem a nossa lista de presença para receber o certificado, tá? O certificado é enviado em até 15 dias aí do nosso treinamento e eu preciso que vocês preencham a lista de presença que a gente vai colocar no chat. Só com essa lista que a gente consegue enviar o certificado, tá bom? Eu vou passar para a Ingrid. Ingrid, e desejo um bom treinamento para vocês. Eu fico com vocês no chat.
Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, como a Denise me apresentou, né, eu sou a Ingrid, faço parte aí da equipe de sucesso do cliente da minha biblioteca. E antes da gente começar o nosso treinamento, antes de eu falar para vocês aí sobre todos os recursos e funcionalidades que tem dentro da plataforma, eu gostaria de passar aí algumas orientações para vocês. Então, durante todo o nosso treinamento, vocês não conseguem ligar o áudio ou a câmera, tá? Então, o nosso modo de comunicação aí vai ser feito pelo chat. Então, como a Denise já passou algumas informações para vocês, vou apenas reforçar. O nosso certificado de participação a gente envia para vocês pelo e-mail no qual vocês se inscreveram. Ah, Ingrid, me inscrevi e eu não recebi o e-mail. Então, vocês vão mandar um e-mail para a gente e a gente vai mandar esse documento novamente. Por que eu digo novamente? Porque, às vezes, o e-mail ele pode ir para a caixa de spam ou lixo eletrônico. Então, a gente sempre pede aí também para que vocês coloquem aí a minha biblioteca como um contato seguro, e aí vocês realmente não vão perder aí nenhuma das nossas comunicações. Mas caso ocorra, manda um e-mail aí para a gente de sucesso do cliente, que a gente vai deixar no chat também, e aí a gente encaminha para vocês esse documento. Então, durante todo o nosso treinamento, vocês podem mandar as perguntas, pode conversar com a gente pelo chat. Ao final do treinamento, eu vou liberar alguns minutos, então vocês podem fazer perguntas, a Denise vai me ajudar aqui durante todo o treinamento e vai me passar aí as perguntas, a gente vai responder ao vivo com vocês também, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai conhecer, então, a plataforma. Acredito que alguns de vocês já conheçam a plataforma da minha biblioteca, mas hoje a gente vai falar sobre a plataforma de um modo geral. Por que eu digo isso? A gente vai aprender sobre a plataforma desde o primeiro momento em que a gente entra nesse ambiente. Então, assim, a gente tem várias formas aí de acesso. Então, pode ser que você faça o acesso por um gerenciador de acervo. Então, a minha instituição utiliza, por exemplo, o Pérgamo, né? Então, vocês vão primeiro aí fazer a pesquisa desse e-book e, posteriormente, vão clicar no ícone da minha biblioteca e vão para o leitor da MB. Outros vão entrar por um portal único, que é um portal onde vai ter o logo da instituição, vocês vão colocar lá o login e a senha, que é fornecido pela instituição de vocês, para poder aí fazer a entrada na plataforma. Vocês vão me ver falando muito sobre isso, tá? Vai ser uma coisa que eu vou falar várias vezes para vocês sobre acesso. Então, alguns de vocês falam para mim assim, poxa, às vezes vocês me mandam mensagem, né? Me mandam um e-mail, ou então às vezes colocam no feedback mesmo da plataforma, poxa, Ingrid, não estou conseguindo acessar. Eu não sei qual que é, por exemplo, o login, né? Ou eu esqueci a senha. Ou, não consigo saber se eu tenho acesso ao aplicativo. Todas essas coisas, a instituição de vocês pode auxiliar, tá bom? Então, vocês podem, é claro, nos perguntar, mas a gente vai direcionar alguém da instituição. Por quê? Quem faz o login e senha de vocês, né? Todo esse processo é feito pela instituição. Então, aqui nós, da minha biblioteca, a gente não tem acesso a esse tipo de inclusão, né? Então, a gente não consegue incluir um usuário aí para utilizar a plataforma. Então, a partir do momento que vocês fizeram o login, entraram na MB, então vocês vão se deparar com essa tela. Para quem já fez aí o acesso a alguns e-books, né, já tem a biblioteca pessoal montada, então aqui sempre vai constar o último e-book. Então, o último e-book que eu acessei, ele vai aparecer aqui na parte de cima. Se eu estou começando a minha biblioteca, né, estou montando a minha biblioteca pessoal, aqui vai ter uma mensagem para que vocês realmente iniciem essa biblioteca. Então, somos, né, minha biblioteca por conta disso. Vocês vão adicionar livros, né, adicionar e-books aí na lista de vocês, que seria nessa aba aqui, ó, que é a aba Meus Livros. E essa aba Meus Livros é onde vai constar, então, todo o acervo pessoal de vocês. Eu digo pessoal porque cada um de vocês tem o próprio login. Então, esse login, ele é intransferível, de cada um de vocês tem um. Por que eu aconselho e eu digo isso? Porque a biblioteca pessoal vai ser baseada no seu hábito de leitura, o que você gosta de ler, o que você precisa ler. Então, realmente, cada usuário precisa aí do seu login e senha. Então, na aba Meus Livros, você vai encontrar todos esses e-books que você, de alguma forma, fez alguma interação. Poxa, Ingrid, mas como assim? Como que eu faço, então, para excluir um e-book? Não há necessidade, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, para a gente
deixar aqui mais fácil para visualizar. Então vamos lá. Fiz aí algum acesso, né? Cliquei em abrir um e-book, por exemplo. Ele vai vir aqui para a aba Meus Livros, certo? Na aba Meus Livros, ele vai permanecer por 30 dias. E aí alguns de vocês já podem estar preocupados. Poxa, Ingrid, como assim? 30 dias esse livro vai sair da plataforma? Não vou mais encontrar esse livro? Não precisam se preocupar quanto a isso. O que acontece? Esse prazo de 30 dias é para que essa aba de Meus Livros aqui, ó, que é a estante virtual de vocês, não fique sobrecarregada. Então, o sistema, ele faz uma limpeza nos Meus Livros, né, que é nessa estante, depois de 30 dias da abertura. Então, vamos supor que hoje, 10/5/2023, eu abri o livro A Célula. Então, até 10/6, esse e-book vai ficar aqui na aba Meus Livros. Após esses 30 dias, então eu não preciso me preocupar em fechar esse livro, em tirar ele dessa lista, porque ele vai sair de uma forma automática. A partir desses 30 dias, ele volta aqui para a aba Catálogo. Muito bem. Poxa, Ingrid, mas eu fiz cartões de estudo, eu fiz realças, fiz anotações, eu vou perder tudo isso? Tudo que eu fiz dentro desse e-book, toda a interação que eu fiz com ele, vai sumir? Não some, tá, gente? Como eu mencionei para vocês no início da minha fala, cada um de vocês tem um login e uma senha, e isso vai ficar dentro do login da senha de vocês. Então, passado desses 30 dias, vocês vão vir aqui, ó, nessa aba Pesquisa, vão colocar o nome do e-book, e aí vão clicar em abrir esse e-book novamente. A partir do momento que você clicou em abrir, ele volta aqui para a aba Meus Livros, tá? Então, qual que é o resumo, então? Meus livros, minha biblioteca pessoal, fica ativa, então, os livros, eles ficam ativos 30 dias após a abertura. Então, vai sair automaticamente. Não leio esse livro, eu abri, mas não quero ler esse livro, não acho que faz sentido. Tudo bem, depois de 30 dias, ele vai simplesmente sumir da aba Meus Livros, e aí a vida que segue. Vai colocar e inserir outros e-books aí, certo? Aqui na parte de baixo vão constar aí também, uma forma de carrossel, todos os e-books que vocês têm acessado. Então, pode ser que tenham muitos e-books aqui, tá? Então, vocês vão conseguir navegar por eles aqui. Na capa do e-book, ó, quando vocês passam o mouse, vocês veem que tem botões funcionais. Então, eu tenho o botão da lupa. Esse botão de lupa é uma pesquisa que você vai fazer por termo. Então, o termo significa uma palavra. Então, eu vou colocar lá uma palavra nesse campo de busca e vou fazer essa pesquisa para identificar se dentro daquele e-book tem ou não um termo que eu estou procurando, tá bom? Esse botão ao lado, ele é um botão de informação. As informações que eu consigo ver nessa parte do e-book qual que é o formato, qual que é o VBID. O VBID, para quem não conhece, é o ISBN. E o ISBN, ele é um código, é uma numeração, e cada um dos e-books, né, ou cada livro, tem o seu próprio número. Então, nesse caso aqui, é o VBID, e eu tenho aqui um atalho. Esse atalho, gente, e vai ser uma coisa também que eu vou repetir bastante durante, né, o nosso treinamento, que é o como copiar uma URL. Então, vamos lá. Tanto o link quanto o URL, dentro da plataforma da minha biblioteca, ele tem uma regra a ser seguida. Então, eu tenho lá uma URL. Vou clicar aqui em copiar e posso compartilhar onde eu quiser. Significa que eu posso colocar no WhatsApp, posso colocar em e-mail. Independente aí de onde eu colocar, eu tenho que estar logado na minha biblioteca para acessar esse link ou essa URL. Então, muito bem, compartilhei. Então, eu falo assim para o meu colega ou para a pessoa que eu estou compartilhando. Antes de clicar, loga na MB. Então, é preciso estar logado na minha biblioteca. O mesmo quando eu recebo um link ou uma URL. Recebi um link da Denise. A Denise me mandou um link. Como que eu vou fazer para acessar? Eu vou lá, faço o meu login na MB e clico nesse link ou nessa URL. E a partir desse momento, eu vou ser direcionada aquele e-book ou aquela função aí que eu compartilhei, tá bom? Então, essa é a única regra, precisa estar logada. Eu falo, gente, que eu vou repetir sobre isso porque é algo muito comum, a gente compartilhar uma URL, né, ou um link e a gente clicar diretamente nisso, é por hábito mesmo. Então, para que vocês não esqueçam e que sempre utilizem aí de uma forma correta, né, e que dê tudo certo quando vocês cliquem, serem direcionados para aquela página, eu vou repetir isso várias vezes, tá bom?
Aqui embaixo, então, eu tenho quais são as interações que eu fiz. No meu caso aqui, tenho realces e tenho também um baralho de cartas. Então, eu tenho aqui esses atalhos, né? Esse atalho, e tenho aí algumas informações pertinentes ao e-book. E tenho também aqui a abertura do e-book. Quando eu clico em abrir, então, sou direcionada ao meu leitor. E dentro do meu leitor, vou realizar aí, utilizar todos os recursos e funcionalidades ali que existem dentro desse leitor, ok? Então, a gente conheceu aí a aba Meus Livros. Então, eu sei que meus livros, minha biblioteca pessoal. Preciso só aí estar atenta que cada e-book que eu faço a abertura, eu tenho 30 dias aí para ler esse e-book dentro dos meus livros. O e-book não vai sumir da plataforma e eu posso acessar ele depois novamente utilizando a nossa barra de pesquisa. Tudo bem? Se vocês ficarem com dúvidas, porque eu sei que pode acontecer durante o nosso treinamento, a gente pode retornar em alguns recursos, né, em algumas funcionalidades ao final do treinamento. Vocês vão colocando para a gente no chat. A Denise ela vai fazer aí um compilado dessas perguntas e aí, ao final do treinamento, a gente pode retornar em algum dos recursos ou funcionalidades. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui ao lado, a gente tem a aba, então, Catálogo. E aí, o que seria essa aba Catálogo, né? A aba Catálogo, gente, é a aba onde vocês vão conseguir encontrar todos os e-books que a instituição de vocês contratou. Então, poxa, Ingrid, estou aí fazendo o treinamento junto com você e não tem, né? Eu abri aqui e não tem essa mesma quantidade de e-books que você está mostrando. Então, vamos lá. Nós temos diversos catálogos e esses catálogos, eles são separados por áreas do conhecimento. Então, a instituição de vocês, a empresa, né, ela pode contratar um catálogo com a gente ou pode contratar todos os nossos catálogos. Então, quando você clica em catálogo aqui, dentro da MB, você vai se deparar com todos os e-books que a instituição de vocês contratou, independente se foi um catálogo ou se foram todos os catálogos, tá bom? Mas vamos visualizar aí todos eles. Então, sempre vai seguir o mesmo padrão. Vai vir o que é tendência, que é um top 3 de livros mais lidos por vocês, ou seja, da instituição de vocês. Vai vir melhores seleções. As melhores seleções são baseadas no seu hábito de leitura. O que isso significa? Significa que eu preciso ler. Então, eu preciso entrar na plataforma, preciso interagir com a plataforma para que ela aprenda comigo. Então, aqui a gente utiliza uma inteligência artificial. E ela, aprendendo comigo, vai fazer indicações aí mais pertinentes ao meu gosto. Ou seja, vai me dizer para mim, né, quais são os livros aí que mais combinam baseados no meu hábito de leitura. Mas é preciso ler, é preciso interagir. Tenho tendência novamente aí a partir do 4º e-book, adicionados recentemente. Eu gosto muito de frisar isso porque eu acho extremamente importante, principalmente no meio digital. Então vamos lá. A Denise comentou sobre a nossa atualização de acervo. Então, a nossa atualização aqui, ela é feita mensal. Isso mesmo, significa que a cada mês, todos os meses do ano, a gente tem a atualização dentro da plataforma. Então, existem novas inserções aí de e-books, novos livros, novos títulos, novas edições, sempre para manter aí o acervo o mais atualizado possível. Então, quando vocês ficarem com dúvidas sobre o que tem de novo, ou, poxa, queria saber o que está rolando, vocês podem utilizar aqui o adicionados recentemente. Dá uma olhada aí sobre as novidades do mês. A gente tem também um informativo mensal. Então, a gente envia para vocês por e-mail, com todas as informações sobre inclusões e retiradas. Poxa, Ingrid, mas como assim? Existe livro que sai? Existe, tá? Por que esses livros saem da plataforma, então? Não é uma decisão nossa, né? Se a gente pudesse, com certeza a gente teria aí todos os livros existentes, porém é uma questão autoral. Então, se o autor não quer mais que aquele livro seja vinculado, por exemplo, de uma forma digital, a gente precisa respeitar, então é necessário remover. Essas remoções, elas acontecem de uma forma muito esporádica, então assim, não é todo mês que tem remoções. As remoções, elas são avisadas, a gente avisa que vai sair aquele e-book, e a nossa bibliotecária, que é a Denise, ela pode sim sugerir um substituto. Então, se houver aí uma substituição dentro da plataforma, a gente vai passar para vocês como sugestão.
Normalmente a gente concentra isso no mês de janeiro, tá? Então a gente faz o comunicado normalmente em agosto, setembro, dezembro, e em janeiro a gente faz a remoção. A gente deixa aí, sempre pensa, né, em fazer uma remoção, assim, pelo menos no ano, para não ocorrer realmente uma falta aí muito grande daquele e-book. Só realmente se for algo muito especial que a gente faz uma retirada pontual. E aí, se você tiver dúvida, né, quiser saber aí quais são as novidades, a gente deixa aqui em adicionados recentemente também, e aí você pode navegar. Se quiser saber sobre tudo que entrou ou saiu, aí você coloca aí, faz a nossa inscrição. É preciso colocar, né, clicar no link que a gente coloca no chat e se inscrever, tá bom? E aqui, então, a gente tem os nossos catálogos aí de forma segmentada, que foi o que eu comentei. Então, poxa, Ingrid, estou olhando aqui e não tenho acesso a todos eles. Muito bem, você vai ter acesso a todos os catálogos que, então, foram contratados. Certo? O mesmo ocorre, gente, a mesma coisa que eu mostrei para vocês lá na capa dos meus livros, acontece aqui também. A mesma coisa, tá? Na aba catálogo. Na aba catálogo, a gente também tem alguns botões. E um deles é diferente, que nem aquele botão de informação, por exemplo, ele só vai surgir a partir do momento da interação. O que significa isso? Fiz a abertura do e-book. Então, ele vai estar lá em meus livros e eu consigo ter o botão de informação, que é onde eu mostrei para vocês que tem o atalho da URL, que tem o VBID, e vocês também ali tem as coisas que você fez dentro do e-book, como realces, notas, entre outros. Quando eu estou em catálogo, eu tenho 3 botões também. Tenho a abertura do livro, vou começar a ler, vou ser direcionada aí ao leitor. Dados do livro. Os dados do livro vão ter aí algumas informações mais básicas, como a editora, o formato, o ano de publicação. A gente tem o VBID aqui também. E tem uma breve descrição aí sobre o conteúdo desse e-book. E aí a gente tem a lupa. A lupa, ela não muda. Nos meus livros ou em catálogo, é a mesma lupa e a mesma forma de pesquisa. A pesquisa aqui, ela é feita, então, por termos, por palavras. Então, eu vou colocar aqui um termo e vou verificar se dentro daquele e-book ele tem o que eu estou procurando. Então, vai aparecer aí os resultados, se houver, e aí vocês clicando em cima vão ser direcionados para dentro do leitor. Tá? Então, é bem simples a pesquisa. Ela é uma pesquisa que precisa estar correta, então vocês precisam colocar, por exemplo, se vocês estiverem procurando uma palavra com acento, é preciso colocar acento na palavra. E muito bem, vamos conhecer então a nossa barra de pesquisa, né? Alguns de vocês, como eu falei, vocês podem utilizar aí um gerenciador de acervo. Então, Ingrid, mas eu faço pesquisa pelo Pergamo, faço pesquisa pelo Sofia, dentre outros, né? E aí vocês podem continuar aí utilizando esse gerenciador. Mas estando dentro da plataforma, muitas vezes é mais fácil você realizar a pesquisa dentro da plataforma mesmo, e não sair da plataforma, realizar uma pesquisa e voltar. Então, aqui dentro, vocês podem fazer a pesquisa de algumas formas. Então, se você quiser pesquisar pelo nome do autor, você pode. Quiser pesquisar pelo nome do e-book, você pode também. Ingrid, mas eu tenho o número de ISBN. Pode pesquisar pelo ISBN. Mas eu sempre falo, e vocês podem procurar por termos também. Então, eu quero buscar uma frase que está dentro do e-book, a frase X, pode pesquisar. Posso fazer a pesquisa por termo? Também. Só que o que acontece? Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, por termo, ela é uma pesquisa ampla. Então, por ser uma pesquisa ampla, a gente tem mais de 12 mil títulos aí dentro da MB. Então, a pesquisa também vai ser ampla, tá? Então, se eu tiver uma palavra em mente, vou pesquisar essa palavra aqui, vou ver o que aparece para mim. Então, vão sair aí diversos conteúdos. Como eu mencionei para vocês, a gente tem muitos e-books, então se eu coloco uma pesquisa ampla, o resultado também vai ser amplo. E aí, o que eu faço? Normalmente, eu coloco uma junção de informação para que o que eu estou procurando esteja mais próximo, né, dentro da plataforma. Então, como assim? Aqui a pesquisa ela é por aproximação, tá? Então, tudo que se aproxima. Então, se eu colocar partes do nome do livro, né, desse e-book, e partes do nome do autor, o que mais se aproxima é o que vai me trazer de resultado.
Então, eu coloquei aqui uma parte do nome do livro e uma parte do nome do autor e fiz a pesquisa. Então, trouxe aqui para mim, primeiro, o que eu estou procurando, tá vendo? Trouxe o livro que eu quero realmente e trouxe aí os que se aproximam daquele conteúdo que eu coloquei. Eu coloquei aqui uma palavra comum, história, arte, e aí fiz a pesquisa. Então, tudo que se assemelha vai trazer de resultado, porque a pesquisa aqui dentro, ela é feita tanto no título quanto no conteúdo. Então, o que se aproxima de conteúdo ou título vai trazer, tá bom? Então, a minha dica para vocês é essa. Sempre que for utilizar a pesquisa dentro da plataforma da MB, vocês, então, façam uma pesquisa casada. Coloquem partes do nome do e-book, partes do nome do autor e faz essa pesquisa. E aí, com certeza, a plataforma vai trazer o que mais se assemelha, o que é mais próximo daquele resultado. Então, vai trazer primeiro o que você está procurando. Tá bom? Voltando aqui para a aba Meus Livros, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai conhecer o leitor. Vi que alguns de vocês levantaram a mão, então vou passar uma orientação rápida aqui antes da gente continuar. Durante todo o nosso treinamento, então, câmeras e microfones, eles ficam desligados. Se você ficou com alguma dúvida, né, levantou a mão, precisa de algum auxílio, coloca pra gente aí no chat. Então, no chat, a nossa equipe aqui da MB está no chat e eles vão conseguir auxiliar vocês caso vocês precisem de ajuda. Combinado? Clicando, então, no e-book, vocês vão se deparar, então, com o nosso leitor. O nosso leitor, gente, a gente tem diversos recursos. Eu enfatizo bastante isso. Então, o que eu acho muito importante a gente dizer? A minha biblioteca não é uma plataforma só de leitura. Então, sim, existem plataformas que são somente para leitura, mas a MB não é só para leitura. Sim, é o principal, né? É uma biblioteca digital. Porém, a gente tem recursos e funcionalidades que ajudam vocês no dia a dia. E aí, hoje eu vou mostrar para vocês esses recursos, porque eu acredito muito que vai ajudar vocês aí, enquanto vocês estiverem estudando, estiverem em aula, com certeza vai ajudar. Então, vamos lá. O nosso sumário fica aí do lado esquerdo, na parte de cima. Ele é um sumário estático, então quer dizer que ele é interativo, porém ele não muda. Ó, eu estou aqui, por exemplo, nesse capítulo. Eu posso aqui, ó, seguir, tá vendo? A navegação de páginas e o meu sumário vai ficar aqui parado, então eu posso clicar nele a qualquer momento para voltar ou avançar nas páginas, tá bom? Então, o nosso sumário, além de interativo, ele fica sempre aqui. E aí você pode, mesmo avançando nas páginas, né, clicar aí a qualquer momento em uma outra parte do e-book. Aqui no nosso sumário, eu posso também fechar ele aqui, tá vendo? Clicando nele, eu posso ficar somente com a parte da leitura aí aberta. E aí fica a seu critério, se você quer que o sumário fique ali ao lado ou não. Ainda aqui no botão do sumário, aqui na frente, ó, a gente tem esses 3 pontos, que são mais opções de livro. Essa opção, ela traz 2 recursos para vocês, que é a referência bibliográfica e o copiar URL. O copiar URL da página é o mesmo que eu mostrei para vocês na capa do e-book. Ele não altera, é o mesmo. Lá na frente é só um atalho. Então, referências bibliográficas, a gente tem algumas opções para utilizar. Basta clicar em copiar e colar no documento da preferência de vocês. Verifica sempre a exatidão da informação, verifica se está tudo certo antes de utilizar, mas se vocês quiserem é só clicar em copiar e colar no documento. Ainda aqui nos 3 pontos, então, o copiar URL. O copiar URL, vou reforçar, sempre que eu compartilho uma URL, seja ela URL ou link, a pessoa, para acessar essa URL e esse link, ela precisa logar na minha biblioteca. Tá? Então, precise fazer o login e após clicar no link ou na URL. E para copiar, basta clicar aqui em copiar e também colar onde vocês acharem mais interessante. Pode ser no WhatsApp, num e-mail, ou até mesmo colocar num documento que vocês vão fazer o envio. Fica a critério de vocês. Aqui na parte de baixo, também do lado esquerdo, a gente tem como salvar uma página. Aqui, quando a gente clica nele, ele muda de cor, tá vendo? Ficou azul. E eu salvei essa página para uma leitura posterior. Então, já tá salva, tá bom? Esse daqui é a nossa barra de navegação. Então, eu posso puxar aqui, ó, e navegar nas páginas, né? Avançar nas páginas desse e-book. Assim como posso utilizar também
o mouse, tá vendo? Posso utilizar as setas aqui também, ó, para avançar. E também aqui no meio posso colocar a numeração da página. Então, eu posso colocar o número da página, dar um Enter e vai avançar em páginas também. Muito bem, quando eu estou fazendo a leitura de uma parte aí do e-book. Se eu clicar e selecionar uma parte, vão me aparecer essas opções, que são os realçadores. Isso daqui, gente, é basicamente a nossa caneta marca-texto. A gente vai lá, marca uma parte, né, daquele conteúdo. E o melhor é que aqui você pode alterar, pode mudar, pode excluir sem nenhum, né, problema aí, ou sem nenhuma rasura nesse e-book. Então, aqui são os nossos realçadores. A gente tem também alguns emojis. Esses emojis, gente, são recursos beta. A gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas vocês têm a opção de utilizar ou não, de ativar esse recurso dos emojis ou não. A gente tem também como fazer uma anotação, copiar partes do texto, isso é super importante. É uma pergunta muito comum também. Poxa, Ingrid, posso copiar então partes do e-book? Pode sim. E você pode imprimir partes do e-book também. Só que, é claro, né, por conta aí de direitos autorais, a gente tem aí um limite. Então, esse limite, ele se baseia em 15% da obra. E aí eu vou enfatizar que é por obra. Então, ou seja, por e-book, por livro. Então, eu como usuária, né, como leitora da plataforma, eu, Ingrid, tenho 15% de limite para copiar ou imprimir 15% de cada um dos e-books que tem dentro da MB. Então, se eu tenho, dentro da MB tem mais de 12 mil títulos, significa que eu, Ingrid, posso imprimir e posso copiar, né? Ou posso copiar 15% de cada um deles, tá bom? Então, é por e-book. Tenho como criar um cartão de estudo ou fazer a leitura em voz alta. A leitura em voz alta, quando eu clico nela, ela aparece aqui na parte de cima, esse menu, né? E você pode também fazer algumas alterações, sendo de velocidade de leitura ou quem vai fazer a leitura. Então, clicando aqui na configuração, eu tenho aqui como deixar mais rápido a leitura ou mais devagar, depende aí da sua preferência, e posso também alterar a voz, então eu posso escolher quem vai fazer essa leitura. Mas, poxa, Ingrid, como assim? Então, o que acontece? Esse recurso, ele utiliza, então, o pacote de voz do seu navegador. Então, vai depender de qual que é o pacote de voz que tem lá. Então, poxa, Ingrid, eu cliquei aí e começou tudo em espanhol. Então, significa que você não tem um pacote de voz em português. Ou, se você tiver, você pode selecionar aqui. Então, você vai clicar aqui e vai escolher. No meu caso, eu tenho tanto português quanto inglês. Então, eu posso selecionar aqui quem vai fazer a leitura e qual vai ser o idioma. Só lembrando que todo o nosso acervo, então, a gente tem... Todo o nosso conteúdo, ele é 100% em português. Pode sim vir aí mais para frente alguns e-books em outro idioma, mas por enquanto é em português. Então, se iniciou em outro idioma, significa que você não tem um pacote de voz em português e é preciso baixar. Tudo bem? Então, muito bem, aqui eu consigo, então, acessar a leitura em voz alta. Esse recurso, gente, ele é um recurso de acessibilidade também. Então, eu posso acessar ele de duas formas. Selecionando aqui uma parte, como eu mostrei para vocês, né? Ou eu posso vir aqui, ó, clicar nesses 3 pontos do lado direito e colocar em ler em voz alta. Então, eu tenho essas duas opções aí de acessar esse recurso. Seguindo aqui nessa opção dos 3 pontos, eu tenho também como imprimir. Como eu falei para vocês, eu tenho direito, como leitora da plataforma, sem nenhum custo adicional, de fazer a impressão ou copiar, tá, gente? A gente não pode esquecer que é ou. Não significa que eu tenho 15% para imprimir e mais 15% para copiar. Eu tenho 15% da obra. Eu vou escolher como eu vou utilizar os meus 15%. Se eu vou imprimir, se eu vou copiar, como que eu vou fazer. Mas é 15%. Então, eu tendo esses 15%, eu consigo ter um controle clicando ali em imprimir. Então, aqui em imprimir, ó, eu sei que neste e-book eu tenho o direito de imprimir ou copiar 96 páginas. E aqui eu tenho o controle de quantas páginas, por exemplo, já foram impressas. Então, é legal porque vocês conseguem aí
basear, né, o que eu ainda posso imprimir, o que eu ainda posso copiar, se baseando, então, nessa informação. Aqui vocês podem colocar até um limite de 6 páginas por vez, então vocês vão colocar aí a quantidade de páginas que vocês querem imprimir dentro desses 6%, desses 6, que é o limite, por vez. Então, imprimir 6, vou lá, imprimo mais 6 e assim por diante. Não é preciso pausar e esperar um tempo, não precisa. Imprimi 6, vou lá, imprimo mais 6 e assim por diante. Quando vocês realizam a impressão, a página que vocês estão imprimindo vai uma marca d'água. Então, sempre fiquem atentos a isso e estejam cientes de que quando vocês fazem a impressão de qualquer conteúdo dentro da MB, vai constar o seu login. Então, sim, fica uma marca d'água, né? Fica clarinho, mas fica uma marca d'água nessa página com o seu login. Poxa, Ingrid, mas o login da minha instituição é o CPF? Então, vai constar o CPF ali na marca d'água. Ah, mas é o e-mail. Então, vai constar o e-mail. Independente de qual for o login, vai constar ali como marca d'água nessas páginas que você estiver imprimindo. Ah, e não tem nenhum custo adicional, tá? Então, se vocês quiserem fazer tanto impressão quanto cópia dessa parte, né, que tem aí, vocês têm por direito, esses 15%, não tem nenhum custo. Então, vocês conseguem fazer isso com todos os nossos e-books. E chegamos, então, aos recursos beta. Lembra que eu falei para vocês que os emojis são recursos beta? É isso mesmo. Então, assim, eu posso ou não deixar o recurso de emoji ativado. Então, a Ingrid, eu acho que, assim, muito nada a ver, os emojis, não gosto deles, então só vir aqui, ó, e desativar, tá bom? Os recursos beta são recursos que a gente está testando na plataforma. Então, a gente vai colocar, às vezes, né, alguns recursos aí para vocês testarem e dizer pra gente o que vocês acharam. Se for um recurso que tem uma boa aceitação, que o pessoal gosta, dá um feedback positivo, a gente pode ser que mantenha aí dentro da plataforma. Hoje a gente tem 2 modelos aí de recursos beta, a gente tem, na verdade, 2 opções de recursos, que são os emojis e também o tipo de visualização de página. Então, hoje eu gosto de seguir aí o página simples, que é o modelo que eu estou mostrando, mas vocês têm a opção também de fazer a leitura em página dupla, por exemplo. E aí é um recurso que vocês podem ou não ativar. Vou mostrar aqui de novo para vocês, clica nos 3 pontos, vão até recursos beta e aí podem ativar ou não esses recursos de teste. E aí depois conta pra gente o que vocês acharam, porque eu acho que nada melhor do que vocês que utilizam aí, né, ninguém melhor que vocês, para dizer pra gente se aquele recurso é viável ou não, se é legal ou não, se deve ser mantido ou não. Continuando aqui nessas opções, a gente tem a central de ajuda, então clicando aqui em ajuda vai ser direcionado para o nosso site, vocês podem abrir um chamado, no nosso site também tem tutorial, tem bastante conteúdo lá, e o mais importante que é falar com a nossa equipe de TI, então lá embaixo vai ter um pop-up, né, uma janelinha, e vocês podem aí colocar o e-mail de vocês, colocar a dúvida de vocês, e eles conseguem auxiliar. Normalmente a resposta deles varia aí entre 24 e 48 horas. Tá bom? E aí, quando eu devo abrir, então, um chamado? Quando vocês tiverem algum problema técnico dentro da plataforma. Poxa, então, vamos entender o que seria um problema técnico, né? Lembrando que, se eu não tenho, estou sem acesso, não é um problema técnico. Preciso verificar com a minha instituição. Se o livro, por exemplo, estiver com as letras muito perto uma da outra, né? Ou estiver embaçado, ou tiver alguma coisa errada, aí sim é um problema técnico, você pode entrar em contato com o TI e eles vão auxiliar vocês. Ah, poxa, o recurso não está funcionando, instabilidade, todas essas questões realmente é com o nosso suporte. Minha conta e o aplicativo. O nosso aplicativo funciona sim para todos os acessos que são offline. Por que isso? O nosso aplicativo ele é baseado num contrato diferente com a instituição. Então, esses que eu estou mostrando para vocês é o contato online, né? Então, é o contrato online. Acessa pelo navegador, utiliza a internet para fazer a navegação e leitura. Quando vocês têm o acesso ao aplicativo, significa que vocês podem realizar leituras offline. Então, mesmo sem internet, você consegue fazer a leitura dos e-books. Então, essa é a diferença. Tá, Ingrid, mas eu tentei lá e não consegui utilizar o recurso do aplicativo. Então, você precisa verificar com a sua instituição se ela tem um contrato com a gente do aplicativo ou não. Combinado?
Seguindo aqui, então, ao lado a gente tem os recursos de estudo. Aqui dentro, gente, a gente vai ver diversos recursos em um único local. Recursos de estudo significa que eu vou ver realces e notas, então todas as seleções que eu utilizei lá com o meu realçador, que é a famosa caneta marca-texto, e todos os realces que eu fiz, notas, vai ser aqui dentro. Todas as páginas que eu favoritei para ler depois também vão estar aqui. E os meus cartões de estudo. Então, esses recursos aqui são os recursos de estudo. Tenho várias opções aqui, tá vendo? Esses são os meus realces. Então, eles ficam todos aqui. Quando eu clico em cima dele, sou direcionada também à parte, né, do e-book em que eu fiz aquele realce. No realce, eu tenho também um menu, aqui pelos 3 pontos, e aí eu posso ver no livro, posso eliminar, que significa excluir esse destaque, ou eu posso também editar a minha anotação ou criar uma, caso eu não tenha. Certo? Aqui, ó, é um atalho, tá? Esse sinal aqui de mais vai ser um atalho para o recurso ao lado. Mas como a gente vai falar sobre esse recurso, então não vejo muita necessidade da gente clicar aqui nele, mas se vocês quiserem um atalho para realce, vocês utilizam esse botão. Aqui vocês têm como visualizarem ele expandir ou reduzir. Reduzir vai ficar dessa forma aqui, ó, mais contido, né? E o expandir realmente mostra todas as cores que você utilizou, todas as notas, fica dessa forma. Aqui é um filtro, então posso clicar aqui e selecionar apenas a cor, né? Quero ver somente os realces em verde, então vai trazer em verde, em rosa, vai trazer em rosa. Ele é um filtro, né? E o mais legal de realces e notas, na minha opinião, é a possibilidade de exportar esses realces e notas, o que eu acho maravilhoso. Então, você pode clicar aqui, ó, e você pode imprimir isso. Então, se você, né, gosta de papel, gosta de ver os meus estudos, né, todos os meus realces ali, você pode clicar em exportar e pode imprimir esse conteúdo. E aí, o que você precisa ter em mente é apenas o limite, né, porque a gente está fazendo impressão aí de partes do e-book, então ele vai entrar no limite de 15% aí que o autor liberou pra gente. Então, é somente isso que a gente tem que ficar atento, mas vocês podem sim fazer a impressão dessa parte. Então, vocês vão clicar aqui em exportar e vão imprimir, então, todos os realces e notas com referência, né, sempre utilizando aí como base os 15%. Aqui do lado a gente tem as páginas que eu favoritei. Lembra que na parte de baixo, do lado esquerdo, eu clico e aí ele muda de cor, eu salvei essa página para ler depois. Então, elas ficam todas aqui. Para excluir, passo o mouse em cima e clico aqui, ó, na lixeira, excluir, tá de boa, né? E estando dentro de favoritos também, então, lembrando que eu preciso clicar aqui em recursos de estudo e favoritos, eu posso clicar nesse mais aqui, ó, e também adicionar uma página a partir desse recurso, aqui dentro mesmo. Então, eu tenho essas duas formas de adicionar uma página. Posso, claro, estar ali lendo, navegando e utilizar o marcador aqui ao final da página, que é mais fácil, ou estando dentro de favoritos, também posso clicar aqui no mais em adicionar e colocar aquela página como uma favorita. E aqui, por último, dos recursos de estudo, a gente tem o baralho. Então, esse baralho, gente, significa que vocês vão criar cartas, né, resumos aí, para estudar. Só que esse estudo, ele fica dentro da plataforma e dentro do e-book. Então, vamos lá. Eu criei vários baralhos e várias cartas, porque não há limite, então eu posso ter quantos baralhos eu quiser e quantas cartas eu quiser também. Só que ele vai ficar dentro desse e-book. Então, para acessar esse baralho e essas cartas, eu preciso acessar o e-book e ir lá em cartões de estudo para acessar essas cartas e esses baralhos, tá bom? Então, o que significa? Significa que eu não posso exportar. Não consigo imprimir nem cartas, nem baralhos aqui desse recurso, tá bom? Então, eu não consigo exportar essas cartas. Eu sempre vou estudar elas dentro da MB, dentro da plataforma, dentro do e-book. Então, no caso aqui, já criei um baralho pra gente para hoje e coloquei aqui a quantidade de caracteres que eu posso por carta. Então, eu posso até 1024 caracteres por carta. Então, tem bastante coisa aí, dá para criar muitas cartas, né? Não há limite. E existem mais de uma opção. Então, tem mais de uma opção para que vocês criem essas cartas.
Posso utilizar partes do texto. Tá vendo? Selecionei, vou até lá, criar cartão. Utilizei aí partes do texto, parte escrita. Posso utilizar também imagem. Então, passo o mouse aqui em cima, ó, clico, seleciono meu baralho, podem ter outros, como eu falei, clico nele e aí coloco, né? Criei aí uma carta com imagem. E aí, provavelmente, vai surgir aí na cabeça de vocês, poxa, então pode ter imagem? Que legal. Posso trazer imagem de fora? Não pode, tá bom? Vocês não conseguem colocar imagens aqui dentro. Então, as imagens dessas cartas que vocês vão fazer, os baralhos, né, e tudo mais, vocês só podem utilizar as imagens que estão dentro do e-book. Então, não consigo trazer imagens de fora. Eu vou utilizar o que tem dentro do meu e-book, certo? Então, não consigo incluir imagens nos cartões aqui que são externas, né? Imagens de fora, somente o que está na carta, no e-book. E posso também, o que eu acho mais legal, é criar um cartão. Esse cartão eu posso criar com conteúdo meu. Então, eu acho bem legal essa opção, porque acredito que muitos de vocês também façam anotação em sala de aula, né, do que o professor fala. Eu fazia muito isso. E depois vocês podem criar uma carta aí com o conteúdo de vocês, o que eu acho muito legal, porque eu normalmente estudo dessa forma. Então, acredito que alguns de vocês também façam isso. Então, vocês podem lá colocar um conteúdo de vocês e podem criar essa carta. Então, eu acho isso muito legal, né? Facilita bastante também aí o estudo. Por isso eu falei para vocês lá no começo de que não é só a plataforma de leitura, vocês conseguem estudar pela plataforma, eu acho que fica bem mais fácil. Depois, né, já fez aí todas as cartas que vocês queriam, né? Então vocês podem estudar essas cartas. Então, se eu já estudei o baralho alguma vez, eu tenho a opção de estudar apenas os cartões fracos, o que eu acho isso bem legal também. Então, conforme você está estudando, vou identificando se eu sei ou não aquele conteúdo. Se eu não sei, eu posso colocar lá, isso eu não sei, e depois você estuda apenas essas cartas. Então, eu acho bem legal. No caso aqui, vou colocar estudar todas para mostrar para vocês como fica. Então, a tela vai ficar desse jeito. E aqui na parte de baixo, vocês vão colocando se vocês sabem ou não o conteúdo da carta. Para virar a carta, basta clicar, ó. E aí vocês colocam isso eu sei ou isso eu não sei e vão avançando. Tá vendo? Imagem. Tá vendo? E aí vocês têm a opção também de, poxa, eu quero saber se quantas eu acertei, quantas eu errei, quantas eu sei, quantas eu não sei. E aí aparece para vocês essa revisão depois do baralho. E aí, então, vamos recapitular sobre baralho. Não consigo exportar baralho nem cartas. Não consigo incluir imagens de fora do meu e-book nas minhas cartas. Certo? Sempre que eu tiver que estudar um baralho ou uma carta, entro no e-book, né? Clico lá em abrir o e-book e vou ali na opção de cartões de estudo. Vamos conhecer então o recurso ao lado. Antes da gente conhecer o próximo recurso, alguns de vocês que já assistiram, né, já fizeram treinamentos comigo, eu coloco algumas perguntinhas para vocês aí em tela. Dou um minutinho para vocês responderem. Gente, é uma pergunta totalmente anônima, né? Não sei quem respondeu, na verdade. As respostas são anônimas. Eu vou mandar essa pergunta para vocês. Vocês fiquem à vontade em responder ou não. Eu coloco para identificar aí se eu preciso voltar em algum recurso, se vocês realmente estão conseguindo me entender ou se eu preciso falar de uma forma diferente. É mais realmente para a gente interagir aí, para eu saber como está sendo o treinamento para vocês. Então, eu vou disparar para vocês agora uma perguntinha sobre acesso. Vou deixar aí na tela, vocês fiquem à vontade para responder, mas realmente ajuda bastante, e aí eu vou falando novamente sobre alguns recursos. Não tem problema se vocês não souberem a resposta, eu vou dar a resposta correta no final, né, que a gente fechar aí essa pergunta, mas é bem importante a gente saber como está sendo aí para vocês. É que são muitos recursos, né, gente? A gente tem bastante funcionalidade de recurso, então é comum a gente se esquecer ou não lembrar de algum deles. E aí eu posso voltar a falar sobre.
Bom, gente, então eu coloquei aí essa perguntinha para vocês, várias pessoas responderam, muito obrigada aí para quem participou da enquete, né? Vou colocar mais algumas aí até o final do nosso treinamento. Então a pergunta é, não tem usuário e senha ou eu não consigo acessar? Foi algo que a gente trouxe no começo do treinamento, que a AMB, nós aqui da minha biblioteca, a gente não consegue incluir um usuário. Quem cria o login e a senha é a instituição de vocês. Então, vocês precisam procurar sempre um responsável na instituição. Normalmente são os bibliotecários, né? Tem ali as suas exceções, mas normalmente são os bibliotecários. São eles que conseguem criar esse login para vocês. O mesmo serve, por exemplo, poxa, Ingrid, eu esqueci a senha, né? Então, não sei, não lembro mais qual era a senha, o que eu faço? Procura aí por um gestor, né? Por um bibliotecário da instituição de vocês, e aí ele vai conseguir auxiliar, mudar a senha ou criar um login novo para vocês, tá bom? Muito bem, então vamos continuar aí e aprender um pouquinho sobre as preferências do leitor. Nas preferências do leitor é onde vai ter também aquele recurso beta que eu comentei sobre a visualização. Quando vocês ativam aquela opção dos recursos beta sobre como vai ser a leitura da página, ele vai ficar aqui para vocês escolherem, tá vendo? Ficou em visualização do leitor. Eu sempre mantenho a minha como padrão, página única ou até mesmo página dupla. E aí vocês podem testar e dizer pra gente se vocês acham mais interessante, por exemplo, que seja página dupla ou querem ter a opção de alterar isso. E aí vocês dão feedback pra gente depois. Tamanho do texto, então consigo alterar aqui, ó, o tamanho da minha letra, tá vendo? Consigo também mudar a fonte, inclusive a gente tem a OpenDyslexia, posso fazer aí a mudança. Posso também alterar o modo de leitura. Para algumas pessoas, realmente o modo claro, que é esse modo dia, incomoda. Então, vocês podem também fazer a alteração aí do modo de leitura. Assim como margem e altura de linha, eu sempre prefiro manter a minha em algumas formas, né? Eu gosto da letra um pouquinho mais separada. Então, a gente vai ter aí o nosso hábito, né, para utilizar esses recursos. E aí, vocês fazendo aí, ou, não gostei, Ingrid, fiz, mas acho que não tem nada a ver, vocês podem clicar aqui também e redefinir o formato, caso não tenha ficado do jeito que vocês esperavam, tá bom? Aqui ao lado a gente tem, então, os realçadores. Os realçadores, as canetas marca-textos, lembra que a gente comentou? O mais legal é que aqui a gente tem um realçador que a gente pode compartilhar. Então, dentro da MB, a gente tem dois tipos de realçadores. Tem os realçadores que são públicos, que tem essas pessoas dentro do realçador, e a gente tem também o realçador que é privado, que é uma cor única. Então, sempre quando eu olhar ali, uma cor única significa que ele é um realçador privado. Se eu tenho uma cor com essas pessoas dentro, significa que ele é público, então eu posso compartilhar. Clicando ou escolhendo público não significa que todo mundo que utiliza a MB vai ver aquele realce. Não é isso. Significa que eu posso compartilhar aqueles realces com as pessoas que eu quiser. Então, eu posso aí utilizar ou um ou outro. Então, clicando aí em qualquer um dos realces que você tiver, você pode fazer qualquer alteração. Essas são as minhas opções, mas pode ser que para vocês tenham outras cores, nomes. Enfim, vocês podem personalizar. Então, vocês podem trocar aqui o nome, pode trocar a cor, posso também tirar aqui, por exemplo, de público, se eu não quiser, acho que não faz sentido, Ingrid, compartilhar os meus realces, quero que seja só para mim. Tudo bem também, pode aqui tirar o público. E aí vocês salvam. Aqui na parte de cima também tem como excluir. Sobre a exclusão, quando vocês excluírem uma cor, vocês excluem o que vocês fizeram com aquela cor dentro do e-book. Então, né, rosa, utilizei várias partes rosa ali no meu livro. E aí eu excluí o rosa, tudo que eu fiz com o rosa vai excluir também. Então, normalmente eu não aconselho a exclusão, né? Eu falo mais por mim mesmo. Normalmente eu só faço a alteração do realce. Então, muda a cor, tira ele de público, enfim. Eu acho ainda mais interessante do que excluir, mas tem essa opção também. E vamos falar então sobre como eu posso criar um novo. Criar um novo, clico aqui
tenho opção aí de criar quantos realçadores eu quiser também. Posso criar um de cada cor, vários nomes, fica a critério de vocês. E como seria o compartilhamento? O compartilhamento, foi que eu falei, vocês não vão compartilhar com todo mundo que usa e acessa a MB. Hoje a gente tem mais de 5 milhões de usuários. Então, não, a gente não faz isso. O nosso compartilhamento é só para quem você quiser mesmo. Então, como que você compartilha? Vai clicar aqui, ó, e vai... Quando você clica, ó, aparece link copiado, tá vendo? E aí você vai lá e cola no documento da sua preferência. Ah, Ingrid, vou mandar por e-mail. Manda por e-mail. Ah, vou usar no grupo do WhatsApp. Manda no grupo do WhatsApp. E aí vocês precisam lembrar daquela regrinha básica. Se eu estou compartilhando o link ou URL, a pessoa para acessar precisa estar logada. Então, preciso logar na MB e depois clicar aí nesse link ou nessa URL. E muito bem, aonde ficam então, né, Ingrid? Muito bem, você mostrou aí que dá para compartilhar, mas aonde que fica todos esses realces? Vem aqui em recursos de estudo, em anotações, ó, os realces e notas. Vão ficar todos aqui os que são compartilhados. Então, o que compartilharam comigo vai ficar aqui dentro dos recursos em realces e notas. Inclusive, esses daqui, ó, em verdinho, ó, tem as iniciais e foi compartilhado pela Denise. Então, ela compartilhou alguns realces comigo, tá vendo? E aí, eu posso verificar, né, ver esse realce dentro do e-book. Aqui do lado tem um menu também de realce, mas eu não consigo fazer nenhuma mudança. Tá bom? Então, essa daqui então, são as opções então, que a gente tem dentro então, das preferências do leitor, que são recursos de acessibilidade, tanto essa forma de exibição, né, esse aumento, essa diminuição de letra também entra como recurso de acessibilidade. O que a gente precisa entender é que hoje dentro da MB a gente tem dois formatos, tá? A gente tem o formato em PDF e EPUB. Os formatos em PDF a gente só consegue dar zoom, então a gente só consegue aumentar a letra, mas a gente não consegue, por exemplo, mudar a fonte, tá bom? Me desculpem. Então, vou colocar para vocês mais uma enquete rapidamente aí. E aí é o mesmo esquema, tá? Fiquem à vontade para responder, fica totalmente anônimo, eu não sei quem respondeu, mas é importante da gente saber se essas várias vezes que eu falei sobre esse recurso, se vocês entenderam, se eu preciso falar novamente. Bom, gente, então vamos lá. Muito obrigada, então, para quem participou. A pergunta era como acessar o link ou URL da MB. Então, toda vez que eu compartilho ou que eu recebo, eu preciso logar na plataforma da minha biblioteca. Faço o login e depois eu clico aí no link ou na URL. Muito bem. Vamos, então, para o último recurso aqui dentro do leitor, que é o recurso de pesquisar. Esse recurso de pesquisa, ele é um recurso que vai buscar esse termo, né, essa palavra, em todo o conteúdo do e-book. Isso significa que ele vai pesquisar, por exemplo, nos meus recursos de estudo e também em imagem. Então, coloquei lá, ó, e aí me trouxe diversos resultados da parte de texto, né, conteúdo escrito. Trouxe também aí diversas partes aí, diversas imagens com esse termo, tá vendo? E aqui em recursos de estudo também trouxe. Então, trouxe os capítulos, que são páginas que eu salvei, trouxe meus realces, que contém aquele termo, e aqui embaixo trouxe, inclusive, um realce que foi compartilhado comigo. Então, esse pesquisar dentro do e-book, ele é um pesquisar geral, vai fazer a busca conteúdo escrito, imagem e até mesmo os recursos que eu mesma fiz. Então, se eu criar uma carta, né, e tiver essa palavra, vai trazer um realce, vai trazer. Então, é bem interessante, traz aí todas essas
opções para vocês aí na pesquisa. O que vocês precisam saber sobre a pesquisa é que ela é uma pesquisa por termo. Então, ele vai pesquisar por palavra. Então, a Ingrid, eu coloquei uma frase lá e aí me trouxe... procurei a história da arte, que nem o exemplo que a gente deu do e-book. Então, eu pesquisei uma frase e aí me trouxe várias partes que tem história, várias partes que tem arte. Sim, ele vai fazer a pesquisa por palavra. Então, sempre que vocês forem utilizar esse recurso, lembre-se de que ele não faz o entendimento do sentido da frase. Ele vai pesquisar as palavras que tem naquela frase, tá bom? Vou voltar, então, para a aba aqui dos meus livros. A gente falou aí sobre diversos recursos e funcionalidades, mas vou mostrar aqui na parte de cima, ó, algumas informações da conta. Inclusive, aqui a gente tem a central de ajuda e o feedback. Então, no feedback, quando eu falei sobre acesso lá no começo, alguns de vocês colocam, não estou conseguindo acessar. Significa que você não está conseguindo acessar algum e-book, por exemplo, tá? Então, vocês precisam sempre verificar aí com a instituição de vocês o que pode estar ocorrendo. Se for algum problema técnico, vocês entram em contato com a gente pela central de ajuda lá com o nosso suporte. Aqui do lado, a gente tem também o tutorial em PDF e aqui como vocês fazerem o download do aplicativo. Lembrando que o aplicativo ele é um contrato separado e aí vocês precisam também verificar com a instituição se a instituição tem esse contrato de offline com a gente. Eu vou colocar uma última enquete aqui para vocês na tela, tá? E aí, mais uma vez, fiquem à vontade para responder, né? Compartilhem com a gente aí. E aí, eu vou compartilhar com vocês alguns contatos e vou mostrar para vocês também a cara do offline, porque eu acho que muitos de vocês gostariam de conhecer o nosso offline, então eu vou mostrar para vocês o offline. Bom, gente, muito obrigada aí por quem participou. Estou encerrando a enquete. A pergunta era para a gente entender aí sobre a quantidade de livros que vocês já compraram no decorrer do curso. Então, muito obrigada aí por quem participou da enquete. E agora eu vou mostrar para vocês aí a nossa cara do off, né? Mostrar para vocês como que é o nosso offline. Então, eu vou abrir aqui a tela. Esse daqui, gente, é o nosso offline, tá? Então, muitos de vocês podem ficar aí curiosos sobre como funciona o offline. E ele é igualzinho ao online, tá? Em questão de recursos, funcionalidades, ele não muda. É a mesma coisa. Então, todos os recursos que eu tenho no online, eu tenho no offline. O que muda é a opção de fazer a leitura desse e-book offline. Então, para acessar esse livro depois, em off, eu preciso clicar em cima dele, ele vai carregar, então vai estar disponível para mim quando ele aparecer esse sinal aqui, tá vendo? Que ele tem um sinal de certo. Significa que eu posso acessar esse e-book em offline. Pode baixar o aplicativo também, a gente tem o aplicativo na Apple Store, na Play Store. Vocês baixam, né, o aplicativo e aí conseguem utilizar sem acesso à internet. E aí, alguns de vocês até trazem para mim assim, né? Poxa, Ingrid, então quer dizer que eu vou ter o download desse livro, PDF? Não, gente, vocês só vão conseguir acessar esse e-book, fazer a leitura dentro do nosso aplicativo, tá? Funciona basicamente igual aos streamings, né? Então, você vai lá, baixa uma série, um filme, ele utiliza ali por um tempo a sua memória. Então, por isso que normalmente eu aconselho que vocês não façam o download de muitos e-books ao mesmo tempo. Não há limite, mas eu sempre aconselho que vocês mantenham uns 5, mais ou menos, porque senão vai ficar um pouco carregado. Também depende muito da memória que vocês têm, né, no aparelho que vocês estão utilizando. Mas é um conselho. E aí é basicamente igual aos streamings. Baixei uma série, um filme, eu não vou ter ele em PDF ou em download, né? Lá, acessar uma pasta. Não, eu vou assistir ele dentro do meu streaming. Aqui é a mesma coisa. Então, baixei um e-book, não vou ter ele em PDF, né? Eu vou conseguir acessar ele dentro ali do aplicativo
de modo offline. Então, mesmo sem acesso à internet, consigo ler aquele e-book. Então, essa é a cara do nosso aplicativo. Como eu falei, não há diferença entre os recursos, né? Então, recursos e funcionalidades a gente tem em ambos. A diferença é realmente que eu consigo fazer o download. Só clicar em cima, quando aparecer aqui vai carregar, né? Quando aparecer esse certinho aqui no canto da página, significa que eu já posso acessar ele de modo offline. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Vou colocar aqui na tela para vocês o nosso QR Code da nossa lista de presença. A lista de presença para receber o certificado a gente encaminhou no chat, mas se você está assistindo pelo desktop, né, aí você quer utilizar o QR Code, é a mesma. Não se preocupem, é a mesma lista. Então, Ingrid, não estou conseguindo acessar o QR Code. Não tem problema se você já preencheu a lista que estava no chat. Tranquilo, não tem problema nenhum, é a mesma lista. Tá bom? A gente só colocou aí para facilitar realmente para quem está acessando aí pelo computador. Muito bem. Aqui eu mostrei, né? Vou mostrar para vocês algumas formas, então, de acessar os nossos tutoriais. Como eu falei, tem lá a central de ajuda, consigo clicar dentro da própria plataforma para acessar a central. Então, eu tenho lá tanto o offline quanto o online, tem os nossos tutoriais em PDF. No nosso canal do YouTube, o que eu acho bem legal é que a gente tem tutoriais que são menores. Então, esses tutoriais, eles são de recursos, então a gente tem vários. Então, poxa, a gente só tem dúvida sobre impressão. Você pode assistir somente o tutorial de impressão, por exemplo. Então, a gente tem bastante coisa legal no nosso canal do YouTube. E aqui, ó, eu coloquei também da plataforma, que aí, lá que eu mostrei, né, para vocês, onde tem como vocês clicarem e também fazer o download em PDF aí do nosso tutorial, tá? Esse daqui eu coloquei para vocês alguns dos nossos contatos. Então, como eu falei, tem o problema, por exemplo, né, alguns de vocês que são gestores, vocês fazem aí análise de quantas pessoas estão usando a MB, qual que é a frequência, né? Então, são relatórios de uso. Então, os relatórios de uso ficam aí na responsabilidade do nosso suporte. Então, se vocês querem criar um login, querem acessar esses relatórios, você precisa mandar um e-mail, então, para suporte@minhabiblioteca.com.br. Nós aqui de CS, a gente fica aí à disposição de vocês para ajudar vocês com a divulgação, toda a parte de dúvidas sobre a plataforma, essa parte também de inserção de e-books, né? Ingrid, eu acho que não tem o e-book X dentro da plataforma. Posso mandar para vocês verificarem se há possibilidade de inserir esse e-book? Manda para a gente verifica, analisa essa possibilidade. Né? Então, tudo isso é aqui com a equipe de CS, e aí você pode mandar um e-mail para a gente em sucessodocliente@minhabiblioteca.com.br. Para dúvida comercial, como eu mostrei aí para vocês, por exemplo, essa parte do contrato offline, ou quais são os contratos que a minha instituição tem com vocês, aí é realmente com o nosso comercial, tá bom? E aí vocês vão entrar em contato com o atendimento@minhabiblioteca.com.br, certo? Além disso, gente, eu quero só mostrar aqui para vocês as nossas redes sociais. Então, a gente coloca muito conteúdo aí, bem legal, principalmente no nosso LinkedIn. Então, no nosso LinkedIn, a gente tem diversos conteúdos aí pertinentes à área da educação. Então, a gente coloca sempre as novidades lá na nossa página. Então, fiquem aí à vontade para seguir a gente, para comentar, né, para recompartilhar aí as coisas que a gente colocar lá, tá? Vocês têm total essa liberdade. E o nosso Instagram também, a gente está sempre colocando as novidades lá no Instagram. Então, é o Minha Biblioteca Oficial. Vocês podem seguir a gente lá também. A gente sempre compartilha, por exemplo, os eventos que vão ocorrer, a nossa agenda sempre fica lá. Então, fiquem à vontade para seguir a gente também. Vou interromper aqui o compartilhamento, vou chamar a Denise novamente, e aí a gente vai verificar se ficou alguma pergunta para que eu possa responder para vocês aqui ao vivo. Olá, gente. Voltei aqui. Aí, como sempre, né, fiquei olhando aqui o chat para ver qual que é as principais dúvidas, né, que para a gente conseguir responder e não ultrapassar muito tempo do treinamento, né, atrapalhar o tempo de vocês.
E aí, só a Ingrid já falou, mas eu vi que algumas pessoas comentaram da diferença de recursos às vezes não consegue fazer um recurso que ela mostrou em um tipo de livro. Aí, como ela falou, né, Ingrid, tem os dois formatos de livro, PDF e EPUB. O PDF é um pouquinho mais restrito, mas a nossa base hoje, a maioria dos e-books é EPUB, e a gente está, né, trabalhando para que seja aí, chegue a um número máximo aí, talvez 100% de PDF transformado em EPUB, né? A gente depende das editoras, enfim. Mas a maioria dos livros hoje é EPUB, que vocês conseguem utilizar todos os recursos aí que a Ingrid passou. Se não conseguir algum recurso é porque é PDF, mas a gente está trabalhando para ter aí, né, a base 100% EPUB aí. Espero logo para vocês conseguirem utilizar. Perguntaram também sobre estatísticas, a Ingrid falou agora da Analyze, que é a ferramenta. Vocês, bibliotecários, podem entrar em contato, como ela falou, com o suporte, se não tem acesso ainda, ou então encaminhar um e-mail para a gente, né, sucesso cliente, a gente passa passo a passo para vocês acessarem, tá? É a nossa ferramenta de estatísticas da biblioteca. Aí, vou começar então agora com as perguntas. Deixa eu ver. A Lívia, ela perguntou, ela ficou com dúvida de como colocar a imagem do livro no baralho. Tem como colocar ou é só o texto? Criar um baralho da imagenzinha só? Tem sim, tá? Existem essas 3 possibilidades, inclusive a possibilidade de criar um baralho aí com imagem. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês novamente. Vou colocar aqui no baralho. E aí, vou mostrar para vocês, ó. Dentro dos nossos cartões de estudo, tem como colocar imagem, tá vendo? Tanto que tem essa daqui que é a imagem. Eu só preciso ir até a imagem no e-book, né? Então, assim, tem aqui, ó, uma imagem. Eu vou passar o mouse em cima e clicar aqui, ó, nesse ícone que tem 2 cartas. Então, clico aqui, seleciono o baralho, pode ter mais de um baralho, como eu falei, não tem limite. Então, vocês podem ter aí 20 baralhos. Seleciono o baralho, ele já vai automaticamente para lá, tá vendo? Ó? E aí, eu coloco o nome da carta. Então, eu coloco o nome da carta e salvo. E aí, a gente tem uma carta com imagem. O que a gente não consegue é trazer uma imagem de fora. Então, fiz uma pesquisa lá, né, num buscador famoso, achei imagem X, consigo colocar dentro do cartão? Não consegue. As cartas, né, os cartões de estudo vão ser com base no e-book. Então, se tiver imagem no e-book, você consegue colocar aí uma carta com imagem. Certo, aí acho que também já a Deusinete, ela fez algumas perguntas, ela ficou com dúvida nos recursos de estudo. Aí você poderia só frisar, né, repetir pra gente quais são os recursos de estudo que a gente tem, que aí é esse daí, né, os baralhos, os realces, as notas, né? A gente tem alguns recursos de estudo, todos eles podem sim ser utilizados para auxiliar vocês durante o estudo, assim como, por exemplo, o aumento da letra, o modo de leitura, tudo isso auxilia a gente na hora de estudar, mas recursos específicos para estudo, a gente tem as notas e anotações, então a gente tem esses realces, cores, que são os marca-textos, né? A gente tem como favoritar páginas também para ler posteriormente, e a gente tem os cartões de estudo, que são os baralhos. Crio os baralhos, crio cartas e faço estudo dentro da plataforma. Lembrando que os recursos de estudo, eles são diferentes. Então, as anotações, por exemplo, consigo exportar. Os cartões de estudo, eu só estudo dentro da plataforma, tá bom? Isso. Tá, Deusinete? Então, aí se você ficar com alguma dúvida ainda sobre os recursos, aí você escreve pra gente no nosso e-mail do sucesso do cliente, @minhabiblioteca.com.br, a gente tenta explicar melhor para você, tá bom? Mas esse daí, os recursos. Deixa eu ver. A Gislene, ela ficou com dúvida na navegação das páginas e dos capítulos dos livros. Você pode mostrar, Ingrid, por favor? Como que a gente tem a navegação do sumário e das páginas, né? Tem, exatamente. A gente pode navegar pelo sumário, né? Clicando aqui, ó, em capítulo, por exemplo. Então, a gente pode utilizar também o mouse, né? A bolinha do mouse. Então, eu vou rolando aqui, ó, a bolinha do mouse e vou conseguir navegar. Tem como avançar de página aqui também, ó. Nessa barra, tá vendo? Consigo também avançar em páginas. Tenho as setas aqui, ó, direita e esquerda. E tenho também como colocar o número da página. Então, eu quero ler a página 10. Pode colocar aqui dentro a página 10, dá um Enter, vai direcionar para a página. Então, todas essas formas aí você consegue avançar, né, na leitura aí de página.
Certo. O Cláudio, aí é uma pergunta assim mais genérica, ele perguntou se ele pode utilizar as imagens do que tem, né, nos livros, nos e-books, em slides de trabalho. Pode, Cláudio, né? Acho que não tem problema nenhum. É como você pegar um trecho do texto e fazer uma citação no seu trabalho, desde que você utilize as normas da BNT e sempre faça a citação de onde você tirou, tá? Tanto imagem quanto texto. Então, a gente não pode nunca colocar uma imagem ou um trecho de um texto no nosso trabalho sem dizer de onde foi o autor, referenciar o autor nas referências, citação. Imagem vale a mesma coisa, tá? Pode pôr a imagem no trabalho, desde que você diga de onde veio a imagem, de um livro, de um site, ou de uma revista, enfim, de qualquer lugar que você tirar. Aí não tem problema nenhum, você pode utilizar, tá bom? E deixa eu ver aqui, essa daqui é as que eu tinha anotado, deixa eu ver se entrou mais alguma aqui. Vamos ver. Tem alguém perguntando, não está identificado, sobre as referências. E a mesma coisa, vocês têm a BNT, né? Se a faculdade de vocês não oferece a BNT, o bibliotecário vai poder orientar vocês, porque geralmente tem um manual de referência e estação e trabalhos da faculdade. Vocês podem procurar o bibliotecário da instituição, eles vão orientar vocês como fazer referência, que é a BNT, citação, tudo isso, tá bom? Para quem perguntou aqui que não está identificado quem é. Aí aqui no e-book, né, Ingrid, tem até as referências, mas é sempre importante, antes de copiar, verificar os dados e colocar direitinho sempre no formato da BNT ou do manual da faculdade de trabalho, tá bom? Para vocês não perderem nota aí no trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pessoal, eu vi que algumas pessoas colocaram o nome no chat. Isso não vale para certificado, tá? Então, sempre clicar no link aqui que a Raíssa colocou agora, de certificação para receber, senão a gente não vai conseguir enviar para vocês, tá bom? E deixa eu ver uma última pergunta aqui sobre o login. A Ingrid já falou, né, Ingrid? O login é sempre pela instituição, aí vocês precisam verificar com a biblioteca, a equipe de bibliotecários da instituição, ou secretaria, enfim, verificar como que é o acesso. Geralmente é um login fornecido pela instituição, tá bom? Eles que criam e passam para vocês. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Acho que é isso. Uma última pergunta sobre o login. Aí vocês podem verificar com a equipe de biblioteca, tá bom? Da instituição de vocês. Acho que é isso, Ingrid. Hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem que porventura a gente não respondeu no chat, ou não respondeu aqui agora, vocês podem mandar para os e-mails aí que a Ingrid passou para vocês. Isso mesmo. E a gente vai respondendo, né? Sim, com certeza. Gente, eu vi uma pergunta agora sobre a gravação. Sim, todos os nossos treinamentos eles ficam gravados e ficam lá no canal do YouTube, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, vocês podem seguir a gente, né? Se inscrever lá no canal. Sempre que tem vídeo novo, a gente encaminha para vocês aí. Vai ter uma notificação, né? E aí vocês conseguem assistir esse treinamento de novo. Ingrid, posso compartilhar algum dos treinamentos de vocês com a minha comunidade acadêmica? Pode compartilhar. Então, envia para o pessoal. A gente tem diversos tutoriais lá, esses menores. Às vezes, esse muito extenso, né? Esse treinamento aí é mais longo. Às vezes, é mais interessante assistir ele realmente ao vivo. Mas a gente tem esses menores que podem ser compartilhados, tá? Teve uma pergunta também sobre a gente fazer treinamentos avulsos, treinamentos específicos. Eu vou pedir para você entrar em contato diretamente com o Sucesso do Cliente, tá bom? Então, você pode mandar um e-mail para sucessodocliente@minhabiblioteca.com.br e a gente pode auxiliar você melhor. A minha biblioteca, gente, a gente tem aí diversos catálogos, tá? Então, a gente tem catálogos em todas as áreas do conhecimento. Então, vocês podem também ficar à vontade de entrar no nosso site e consultar lá todos os catálogos e as variedades que a gente tem. Eu tô respondendo agora para Anabela. Ela pediu material, guia em PDF. Eu tô pedindo para ela mandar um e-mail pra gente. Aí quem precisar também, né? A Ingrid chegou a comentar a divulgação, ajuda na divulgação, ou quiser algum material em PDF, enfim, ou os links dos tutoriais, a gente manda. Vocês entram em contato com a gente pelo sucesso do cliente @minha biblioteca, que a gente manda para vocês também os links, tá bom? Para ficar mais fácil. Inclusive, esse material que a gente usou hoje também a gente manda, tá bom? Pelo e-mail, alguns dias, acho que uns 3 dias mais ou menos, a gente manda para vocês assistirem, 3, 4 dias a gente manda para vocês assistirem no YouTube e coloca esse material que a gente apresentou. Então, vocês vão ficar com os nossos contatos. Isso, e aí tem o site, as redes sociais também, né, Ingrid, que ela mostrou, exatamente, que a Ingrid mostrou. Vocês podem conversar com a gente também lá.
falarem alguma dúvida ou contar pra gente aí como tá a comunidade de vocês aí na utilização da minha biblioteca, na divulgação, dar alguma ideia pra gente, né? Pra gente ir trocando essas experiências. Com certeza, Tá bom? gente. E aí todo mundo, como sempre, agradecendo pelo treinamento, elogiando. E a gente agradece também, né, Ingrid? Exatamente. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês hoje, né, aqui pela manhã. Então, muito obrigada para todo mundo que participou. Se vocês precisarem de auxílio, vocês ficaram com os nossos contatos, pode mandar. A gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Um beijo bem grande para vocês e até o próximo treinamento. Até a próxima. Tchau, tchau.